Capítulo 2. Isto é fabuloso, explodiu Eliana. Nós temos uma fita de vídeo. Gravamos a incursão ao galeão. Não acredito, é um galeão. Sei lá, Eli. É você que estuda esses negócios. A fita tá aí? Tiago gesticulou para César, que lhe entregou a fita. Eliana a pegou e, sem se levantar, impulsionou a cadeira com pequenas rodinhas em direção à bancada onde estava o equipamento de vídeo. Enfiou a fita dentro do aparelho e acionou a tecla play. Seus olhos brilhavam, tamanha a ansiedade. Esperava deparar com a primeira descoberta importante em sua carreira de historiadora. Ela era quartanista de História da Universidade Soares de Porto Alegre, USPA, e já trabalhava na própria universidade havia um semestre. O filme começou. Os rapazes estavam certos apenas de uma coisa. Aquele barco realmente era português. Aliás, não era um galeão, era uma caravela. Gente, vocês tiraram a sorte grande. Esse barco é português, legítimo, provavelmente construído entre 1400 e 1600. Só examinando para saber. Deve existir alguma pista, algum sinal. Tiago tirou uma moeda do bolso e jogou-a no colo de Eliana. É bronze português, afirmou Tiago. Como tem tanta certeza? Vendi 30 moedas dessa hoje de manhã. O cara que comprou disse que eram portuguesas autênticas. Uau! Vocês estiveram dentro do navio, então? Sim, quase não saímos de dentro dele. Como você viu, o casco está inteiro do lado direito. Achamos um buraco grande do lado esquerdo. Tá vendo? É esse aí, ó. César apontou o local, orgulhoso da sua filmagem. Como pode ver, não é tão grande assim, mas dava pra gente passar. Essa moeda já traz Dom Manuel estampado aqui. Então eu acho que é de mais de 1500, por volta disso aí, explicou a estudiosa. Tem uma coisa esquisita dentro desse porão. Todas as escotilhas e entradas do galeão estavam lacradas, pregadas, sem chance de entrar. Por quê? Sei lá, Eliana. Isso vocês é que têm que descobrir. Isso é estranho. Aí está. Esta caixa que é estranha. Eliana parou de falar, examinando a caixa de metal. Tem um negócio escrito, eu filmei. Já vai aparecer. Aí, é bem agora. Eliana congelou a imagem. Parece que está escrito inferno. Vamos descobrir já já. Eliana ligou um computador. Na tela do aparelho, apareceu uma reprodução fiel do que o monitor de TV exibia. Ela fez algumas marcas, aprisionando a palavra inferno dentro de um retângulo cintilante. Depois de alguns comandos, ampliou a imagem, tornando a inscrição legível. Reposicionou, mudando o ângulo da câmera como se estivesse lá, no fundo do mar. Aumentou mais uma vez e limpou as sujeiras da imagem. Não é inferno, disse. O monitor do computador exibia outra palavra. Inverno. A palavra parecia entalhada no metal, bastante apagada pela sujeira, mas era isso o que estava escrito. Menos mal. Inferno é um pouco pesado, né? O Lalá estava certo, é inverno. Pelo menos é mais suave, pode crer. O Olavo tinha lido Inverno, de prima, mas como ele estava sem óculos, nem dei bola, explicou César. Estranho, né? É. Eliana, eu acho que vocês podem encontrar um bocado de coisas aí dentro. Essa caixa metálica é oca. E essas estátuas? São imagens católicas. Santos, Maria, Jesus, essas coisas. Vendemos 2 hoje cedo, junto com as moedas. Eliana espantou-se. Venderam? Nem me deixaram dar uma olhadinha, seus piratas. Então, vocês estão um pouco se lixando pro valor histórico da coisa, não é? Já devia saber. Até parece que você nunca foi da turma dos 7, arrematou Tiago. Nós já montamos todo o nosso esquema, disse César, tirando uma folha do bolso da camisa. Aqui, nesta carta, está tudo o que a gente quer para levar vocês até o galeão. Caravela. Galeões são maiores. O que seja. Mas aí está tudo o que a gente precisa. Eu, o Tiago e o Olavo somos os descobridores da coisa. Temos o direito de faturar algum com isso, não temos? Sem dúvida, meninos, mas vai depender de quanto essas mentes gananciosas vão querer extorquir desses pobres professores de história. Sem essa, Eliana. Mais da metade dos universitários do estado estuda nessa biboca, e não vai ser nenhum desfalque nos abastados cofres da USPA. Eu não posso prometer nada. Vou entregar essa proposta aos homens. Vamos ver o que eles acham. Mas uma coisa eu posso garantir, que eles vão ficar louquinhos para pôr as mãos nessa preciosidade. Ah, isso vão. Os 3 riram descontraídamente. Depois de acertados os negócios, partiram para conversas mais amenas, banalidades sobre o tempo em que eram crianças, sobre o tempo em que eram os 7 da amarração.
Os homens toparam. 25 mil reais só para dizer onde a caravela estava afundada, mais a metade do dinheiro conseguido com o tesouro recolhido, como as moedas, as imagens e o conteúdo da caixa de ferro. Já o esqueleto do navio estava descartado. A USPA podia fazer o que quisesse com ele. Estava completamente podre mesmo. Naquela manhã, o trio de descobridores já havia levado o pessoal da USPA até o local. Fizeram um mergulho de reconhecimento. O navio continuava lá, imóvel, afundado, morto. Passaram-se mais 3 dias até que todo o material necessário para a USPA prosseguir com a tarefa de resgate estivesse de pé. O litoral de amarração ficou bastante movimentado. Na casa à beira-mar de Tiago foi montado um pequeno posto de monitoramento e apoio onde o pessoal da expedição comia, tomava banho e, raríssimas, mas vezes, descansava o esqueleto. Ninguém queria ficar de bobeira. O gostoso mesmo era estar no mar, junto das equipes de execução, acompanhando tudo, segundo a segundo. Na condição de descobridor, o trio tinha lugar garantido nos barcos da USPA. Eram 3. Um, parecido com um iate. Era onde estavam os melhores sonares, o equipamento de imagem e toda a tecnologia de ponta para esse tipo de missão. Os outros 2 eram rústicos, barcos de transporte. Havia agora cerca de 3 dezenas de mergulhadores realizando diversas verificações e tarefas. Boa parte deles era formada por voluntários bem-intencionados. O conhecimento do trio descobridor foi bastante utilizado, rendendo dicas valiosas para os homens do mar. Depois de uma bateria de exames, a USPA decidiu pelo tudo ou nada. A estrutura da caravela estava bastante comprometida, mas aparentemente inteira. O comprometimento devia-se ao alto índice de deterioração da madeira. Tentariam removê-la inteira, de uma vez, sem tirar nada de dentro. Usariam tiras de borracha para amarrá-la e depois encheriam balões de ar para trazê-la à tona. Entretanto, teriam de esperar um dia de mar absolutamente calmo. A maré estava em transição, agitando demais as águas, baixando consideravelmente as chances de sucesso da empreitada. Passaram-se 5 dias, até que o tempo se firmasse e o mar ficasse tranquilo. Por volta das 5 horas da manhã, os primeiros mergulhadores desceram. O primeiro time começou a amarrar a caravela. Usaram martelos hidráulicos para quebrar pequenos pedaços do paredão por onde os homens menores conseguiam entrar. Tiago e César ajudaram na amarração da caravela. Ela foi completamente trançada pela borracha com uma bainha à altura da amurada. A cada tarefa executada lentamente, alternando os mergulhadores e prevalecendo a paciência, o clima de expectativa aumentava sensacionalmente entre todos que aguardavam nas embarcações. Por volta do meio-dia, essa primeira fase, difícil, estava concluída. Passaram para a seguinte. Com as furadeiras, fizeram uma série de pequenos buracos, transformando o casco da caravela no maior escorredor de macarrão do mundo. Por volta de 1h30 da tarde, começaram a fixar os balões que suspenderiam o tesouro lusitano. Já eram quase 4h30 quando o diretor da operação, o professor Del Vecchio, autorizou o enchimento dos balões de borracha. 4 câmeras submarinas acompanhavam a operação, dando uma visão precisa do desenrolar dos fatos. Havia pequenos microfones instalados no casco da caravela que serviam para transmitir o sofrimento do navio. Se ele gritasse demais, significava que teriam de ir mais devagar, ou até mesmo interromper temporariamente a tentativa. 5 minutos depois de os balões começarem a se encher, o primeiro gemido aconteceu. A impressão era de que a velha caravela não aguentaria mais nenhuma puxada. Entretanto, a animação, ainda estampada na cara dos professores e estudantes a bordo, tranquilizava a dupla de leigos Tiago e César, que subiram a bordo para assistir ao trabalho. Os balões ganharam tamanho espetacular, como se fossem explodir. A caravela desencostou-se do paredão, reclamando com estalidos e liberando grande quantidade de espúrios de madeira, quase escondendo-a das câmeras. A quantidade e a intensidade dos gemidos aumentaram, obrigando um pequeno grupo da equipe a movimentar-se em torno de um sofisticado painel de controle. Desaceleraram a subida, reduzindo consideravelmente os sons emitidos pela nave anciã. Na caravela, já havia abandonado por completo a fenda, seu porto secular, dando a impressão de que, na verdade, venceria aquela batalha, voltando fantasticamente para a luz do sol. A técnica aplicada pelos esforçados assistentes parecia funcionar muito bem. É verdade que o navio subia como uma lesma escalando o Everest, 1 centímetro por minuto,
mas o importante é que ele subia com segurança. Em que ano será que essa nau afundou? Perguntou César. Afundou não, foi afundada, corrigiu o professor. Tiago espantou-se. Quem afundaria uma preciosidade daquelas? Como pode saber se ela foi afundada ou se naufragou? O casco está inteirinho, sem um arranhão, exceto pelo buraco, que pudemos observar em sua interessante reportagem. Nessa área do buraco existem alguns ferimentos recentes, posteriores à sua última visita. Um acidente que nada tem a ver com o afundamento da caravela. Del Vecchio fez uma pequena pausa, observando o andamento da operação pelo monitor à sua frente. Vocês são excelentes mergulhadores. Conhecem cada palmo dessa parte do litoral, eu presumo. Então, ela não pode ter batido em nenhuma pedra em quilômetros, adiantou-se Tiago. Isso mesmo. Não existem corais, não existem arrecifes, muito menos icebergs. E o tempo que nos separa da data do afundamento desta caravela é extremamente curto, para ter havido mudanças tão profundas como o desaparecimento de grandes pedras que poderiam ter destruído o fundo do casco da caravela. E mesmo que houvesse pedras, prosseguiu Eliana, ela não bateu em pedras. Certo? Veja. O professor apontou uma representação da caravela em seu laptop para Tiago ter uma ideia mais precisa. O buraco pelo qual vocês entraram está bem aqui em cima, mais próximo da amurada do que da parte baixa do casco. Meu feeling diz que isso aí, esse buraco, é de um tiro certeiro de canhão. Piratas? Perguntou Tiago. Talvez. Espero encontrar traços que nos digam. Fantasmas reveladores do passado. Ficaram em silêncio, observando a elevação da caravela, tentando adivinhar que segredos e antiguidades guardaria em seus compartimentos. Principalmente que segredos aquela caixa misteriosa esconderia. O velho navio conseguira subir mais um pouco, faltando ainda uns 27 metros. Continuaram jogando conversa fora, tentando imaginar o que poderia ter acontecido à velha caravela. Aquela tarefa de subida levaria um bocado de tempo e, com alguma sorte, seria monótona, sem imprevistos. Já eram 6h20 da tarde quando os balões de cor laranja alcançaram a superfície. Um pedaço do mastro principal já despontara, principiando um momento mágico. O sol ameaçava tocar a água, prestes a encerrar o dia. No alto do mastro principal, a vigia estava intacta. Tiago sentiu o coração disparar. Imaginou que, se ele, apenas um curioso, estava tão empolgado, Eliana, Del Vecchio e os outros deveriam estar perto de um infarto. Cezão deu-lhe uma série de tapinhas nas costas, demonstrando a mesma empolgação. A parte mais alta da proa surgiu, deixando um mundo de água salgada escorrer. Era mágico. Uma caravela. Talvez uma das primeiras que visitaram o Brasil. Talvez a primeira a alcançar aquela terra tão ao sul. E como era linda! A amurada revelou-se de ponta a ponta. Tinha por volta de 20 metros de comprimento, sem revelar o convés por enquanto. Levou quase meia hora até que o convés estivesse para fora. Mais uma vez, um turbilhão de água correu para o mar, abandonando algas e mariscos do piso do velho navio. A missão estava para completar a etapa mais importante. O sol era agora uma pequena fatia no horizonte escarlate, obrigando as embarcações da operação a acionar seus potentes faróis a fim de clarear cada detalhe daquela imersão. Uma parte do casco apareceu, começando a dar uma ideia clara da robustez da caravela. E foi aí que ela parou, pois os balões não conseguiam erguê-la mais. Uns poucos furos feitos pelos mergulhadores apareceram, dando vazão a jatos de água marinha. Centenas de peixes pulavam, retornando ao lar aquático, abandonando a velha casa que se tornara seca demais. Um primeiro monitoramento indicava a calma promissora. Nada de avarias na nave portuguesa, além do buraco que Del Vecchio desconfiava ter sido provocado por uma bala de canhão e dos novos pontos perfurados pela equipe de resgate. Arrastou-se mais meia hora até acontecer o primeiro acidente sério da operação. Estava tudo correndo na mais digna ordem quando os microfones instalados no navio começaram a registrar um estalido peculiar na proa. Exatamente onde a... "É a caixa!" gritou Tiago, chamando a atenção de Eliana. "O que tem a caixa?" perguntou a estudante. A reprodução da caravela na tela do computador indicava de onde vinha o ranger da madeira. Vinha da parte funda da caravela, junto ao casco, na direção da proa. A representação em amarelo vivo ganhava uma coloração roxa e cintilante naquela parte.
A madeira está cedendo, alertou Delvecchio. É aí que está a caixa da qual falamos, disse Tiago. Acho que está muito pesada para o casco. O rugido aumentou. A madeira cedia lentamente. Delvecchio saiu para o convés aturdido. Um grupo de mergulhadores permanecia sempre de prontidão. Delvecchio alertou-os pelo rádio, pedindo que se aproximassem de sua lancha. Em menos de 2 minutos, um bote com 10 homens encostava no barco. Com a ajuda de Liana, de Tiago e da equipe de bordo, Delvecchio arremessou uma pesada rede para dentro do bote. O som que vinha dos alto-falantes era de arrepiar. Mergulhem com essa rede. Pelo rádio eu comando vocês com mais precisão. O casco está cedendo na proa. Provavelmente a madeira podre não vai aguentar. Tentem conter a caixa se... Um ruído maior escapou das caixas de som. Não dá mais, não! Gritou César, que acompanhava o monitor. O sonar cintilava apontando um grande e pesado objeto descendo a toda velocidade para o fundo do oceano. Merda! Explodiu o professor. Todos entraram correndo na cabine para acompanhar César na passiva observação da caixa. Ela já alcançava a fenda e agora era captada pelas câmeras de vídeo. Desceu silenciosa até impactar contra o fundo rochoso da cratera submarina. As luzes das câmeras captaram pequenos pontos cintilantes. São as moedas, murmurou Eliana. Vultos de meio metro vieram a seguir. Agora devem ser os santos, completou Tiago. Droga! Queria pôr a mão naquela caixa ainda hoje, lamentou o professor. Os mergulhadores foram dispensados do chamado. Partiram em direção à caravela para realizar mais uma etapa do processo de desafundamento. Mergulharam novamente, separando-se em busca de diferentes partes do casco. Com uma massa especialmente desenvolvida para missões similares, tampavam os buracos outrora feitos por suas potentes e extensas brocas. Bom, agora vem uma fase demorada, explicou Delvecchio. Os mergulhadores irão tapar cada buraco que encontrarem no casco. Inclusive este rombo aberto pela caixa metálica. Isso vai demorar. A massa tem de secar, ficar bem rígida para começarmos o bombeamento da água. Leva um dia inteiro, mais ou menos. Domingo deve estar pronto para navegar, especulou César. Provavelmente. E quanto à caixa? Bem, meu caro, assim que o sol raiar novamente, iremos atrás daquela preciosidade. Não temos nenhum concorrente na área, não é mesmo? Ela não vai sair de lá do fundo. Professor, mas do jeito que aquela coisa é esquisita, aposto que ainda teremos muitas surpresas com ela. Veremos.